Bom dia! Estamos aqui mais uma segunda-feira, premiciando ao Senhor, uma palavra do céu para o nosso coração, para o seu coração. Já vou pedindo para você aí curtir o nosso canal, seguir nós nas redes vizinhas, se inscrever no canal para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas. Então hoje eu estou aqui com esse fundo, maravilhoso, um fundo qual o Senhor tem preparado para essa segunda-feira que nós estamos aqui primiciando ao Senhor. Então nossa palavra de hoje ele vai estar em Lucas 5, que está escrito assim, Lucas 5, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, pega um rascunho para você ir marcando e anotando aquela palavra que o Senhor tem trazido no seu coração, Então, eu sempre digo assim, acompanhe na Bíblia a palavra do Senhor sempre. Então, tá em Lucas, se você não pode ler agora, daí salva para depois você chegar em casa, quando você puder acompanhar na Bíblia, que o Senhor vai falar contigo. Então, Lucas 5 é a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré e viu estar 2 barcos junto à praia. Logo os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe se que se afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a redes. Então essa palavra, nessa segunda-feira, vem trazer para o nosso coração quantas vezes nós achamos que somos experts em algum assunto, em alguma profissão, e às vezes nós se frustramos, como Pedro tem se frustrado naquele dia. Pedro, nós podemos imaginar que ele era um grande pescador, já sabia o ponto, ele já sabia onde estariam os peixes, a horas que os peixes chegavam, qual era a forma de jogar a rede, tudo o que precisava para uma pesca dar certo, Pedro sabia. Mas naquele dia o Senhor aprove de ele não pescar nada, porque o Senhor tinha algo para ele maior e melhor. Então o Senhor lá, quando eles vão voltando, então eles ficaram a noite inteira. Nós podemos imaginar assim o cansaço, de não dormir, o cansaço de ficar lançando as redes, que podemos imaginar você em alto mar, jogando aquela rede, não pegando nada, e a frustração. Então essa palavra de hoje é para quem o Senhor quer te dizer assim, Ele quer que você obedeça e que você tenha fé. Então o Senhor lá da areia, como estamos aqui, da areia da praia, vindo aqueles 2 barcos, e 2 filhos, os filhos dele, frustrado porque não pegou nada, e deve que estava na mente assim, eu preciso alimentar minha família, eu preciso fazer as vendas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e eu não consegui. Então às vezes você está passando por esse mesmo processo. Às vezes essa semana que passou, mais uma semana eu não consegui efetuar minha venda, mais uma semana meus clientes não vieram, mais uma semana eu não consegui fazer aquilo que eu tinha programado, mais uma semana sem sucesso. Mas o Senhor está na praia, está na areia te esperando. E Ele diz nessa manhã: filho, volta e joga as redes aonde você estava. Como foi com Pedro. Pedro já estava lavando as redes, tirando os matos, tirando a areia da rede para guardar. Mas o Senhor chegou e falou assim: Pedro, volta para o mar. Volta lá da onde você estava.
E Pedro, obediente, ele diz, ali no versículo 5, fala assim: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Então Pedro estava querendo dizer assim: Senhor, eu já fui, eu já tentei, eu fiquei a noite inteira, eu mergulhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entendo de pesca e nada aconteceu. Mas eu não, pelo meu olho humano, não dá certo. Mas eu vou através da sua palavra. Quando você coloca o Senhor na frente, quando você vai debaixo de uma palavra, não tem como não dar certo. Quando você está debaixo de uma palavra, não tem como não dar certo. Então hoje o Senhor fala assim para você: pega tuas redes e volta para o mesmo lugar. Se é no lugar do trabalho, se é no lugar da família, se é no lugar lá da enfermidade, volta, que quem vai fazer o sobrenatural é Ele. É Ele que faz, é Ele que dá um milagre. Ele só precisa que você se levanta e se posicione. Ele só precisa que você obedeça, Ele só precisa que você tenha fé. Ele só precisa que você prossiga. Então naquele dia, o Senhor tinha avistado 2 barcos. E ele escolheu um para entrar. Então, quando ele foi ali emprestado o barco, muitas vezes o Senhor pede algo para nós, né? Filho, eu quero a tua boca emprestada. Eu quero teus joelhos emprestados, eu quero tua adoração. E nós ficamos, eu não tenho tempo, nós estamos na correria do dia a dia, nós estamos naquela correria de levantar e trabalhar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que tratar os filhos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo. E esquecemos da sensibilidade do Senhor falando com nós: empresta seu tempo, empresta seu barco, empresta sua boca, para que eu possa fazer algo extraordinário na sua vida. Então naquele momento Pedro empresta o barco, o Senhor vai até o meio do mar, e ali o Senhor começa a pregar para aquela multidão, e depois ele vai fazer um milagre sobre a vida de Pedro. E fala: Pedro, volta lá. E Pedro, obediente, com a fé extraordinária, voltou, e ali ele teve uma grande pesca, porque o Senhor preparou os peixes. O Senhor falou: joga desse lado, é aqui que está os peixes, é aqui que eu mandei. O Senhor está te mandando ir para aquele caminho, que é lá que está o teu tesouro, é lá que está a tua bênção, é lá que está teu milagre. E nós podemos ver também que quando ele puxou a rede veio cheio de peixe. Muitos e muitos peixes. Nós podemos visualizar aqui a qualidade dos peixes também, que talvez Pedro nunca tinha nem visto, mas o Senhor faz infinitamente mais do que nós podemos pensar. Então quando ele puxa a rede, é tanto peixe que o barco vai querendo ir a pique, e ele grita para o outro barco: vem ajudar, vem aqui para nós colocar no seu barco também, para que o barco não afunda. E é sobre isso. O que o Senhor te dá, o que o Senhor faz na sua vida, não é somente para ficar em você, não é para parar em você. Então muitas vezes a gente fica focado somente no nosso umbigo. Então se o Senhor te deu uma inteligência, compartilhe com o seu irmão. Se o Senhor te deu os bênçãos, compartilha com o seu irmão. Se o Senhor te deu uma palavra, o Senhor quer que você tenha uma palavra, vai lá e fala para o seu irmão, porque o Senhor, o que vem do Senhor não pode paralisar em nós. O que vem do Senhor não é somente para nós, nós temos que transbordar na vida de outras pessoas para que o Senhor encha-nos de novo. Então nessa manhã, nesse cenário, como Pedro, seja obediente. O Senhor te diz essa manhã: não lave suas redes, não guarde suas redes, faça aquilo que o Senhor já te ordenou para você fazer. Não feche a tua empresa, não saia da tua família, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de pregar, não saia da tua igreja, não saia da tua cidade, não saia do teu local de trabalho, não feche o teu negócios, não desligue os seus sonhos, que eu estou no barco, que eu vou trazer o milagre para teu barco.
A tua rede será cheias de espécies de peixes, aqueles peixes que você nunca viu, porque o Senhor faz infinitamente mais do que você pode imaginar. Então, nessa segunda-feira, que o Senhor te chama para você levantar, para você voltar, para você não lavar as redes. Hoje é uma segunda-feira de início de semana de carnaval, aonde muitos estão ali erguendo os altares de adoração para Satanás. Mas o Senhor te chama para erguer altar de adoração ao reino, ao céu, para Ele, que Ele fará o extraordinário da sua vida. Então, se o Senhor está te dizendo assim, você está indo para esse lado, e o Senhor está te mandando indo para aquele lado, obedeça, tenha fé, que é no lado que o Senhor mandou você jogar a rede, que seus peixes virão. Então, que nessa semana o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, uma semana produtiva, uma semana de saúde, uma semana de prosperidade, uma semana de bênção, que se o mar não se abrir, você vai andar por cima das águas, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que faz sobre a nossa vida. E eu declaro sobre a sua vida cura, libertação, renovo, autoridade, abundância, para você fazer aquilo que o Senhor já te ordenou. Uma ótima segunda-feira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Se levanta, joga as redes, que você vai viver o sobrenatural do Senhor. Segunda-feira nós estamos aqui novamente com uma palavra do céu para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém.